Paz seja sempre contigo, que Deus te abençoe, proteja, guarde, livre e restaure. O primeiro capítulo, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. A partir do versículo 3 vai dizer assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia, entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas, contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 3 a 16, especialmente. Aqui nós vemos que realmente está falando acerca de viúvas. Está falando sim acerca de mulheres que perdem seus maridos, algumas com filhos, outras sem filhos, algumas com mais idade, outras com menos idade. E ele aqui, o apóstolo aqui, nos dá os ditames de como deveríamos proceder para atender a essas viúvas com a igreja, através da igreja. Porque o papel da igreja não é o de acumular bens e de acumular dinheiro, enfim. O papel da igreja é de, com o dinheiro que tem, ajudar a comunidade. E nessa comunidade nós encontramos a viúva, o órfão, o desamparado, enfim, todas aquelas pessoas que de fato necessitam de atendimento. Só um minutinho. Então nós vemos aí o papel da viúva sendo visto pelo apóstolo como necessário para que a igreja dê atenção à pessoa. Como que nós vamos fazer com isso? Como diz o apóstolo ali, atendendo as viúvas, em especial as viúvas com mais idade, nós vamos atender de uma forma, as viúvas com menos idade, nós atenderemos de outra forma. O apóstolo é muito claro nessa relação. Nós não vamos atendê-las simplesmente porque são viúvas. Se são viúvas muito jovens, elas deverão casar-se novamente, gerar filhos, enfim, cuidar das suas vidas.
O papel principal é porque uma pessoa, em especial naquela época, como as mulheres tinham muito poucas ocupações dentro de casa, elas tinham mais tempo para tagarelar, para a fofoca, para a maledicência, enfim, coisas do gênero. E para que isso não deturpe a igreja, não deturpe o trabalho dos presbíteros, da igreja de forma geral, e para que elas tenham tempo para atender às necessidades da igreja, quais sejam, por exemplo, até com orações. Então, havia uma necessidade de ocupar essas pessoas. Mas para ocupá-las, é claro que nós temos que dar a elas a condição de vida necessária, ou seja, dar a elas o alimento, dar a elas um local para morar e dar a elas, em especial, a condição de poder ser útil no seio social. É claro que nós podemos ver aqui como viúva também, no tempo de hoje, pessoas que são totalmente desamparadas, que são os pobres, digamos assim, ou aquele que se afasta do caminho do Senhor. Podemos ver assim também como sendo uma viúva. Mas é claro que o apóstolo ali, especialmente, ele está se referindo à viúva, não é a essa visão do pobre necessitado que se afasta dos caminhos do Senhor. O que não quer dizer que nós não possamos ter uma revelação nesse sentido. Podemos ter uma revelação nesse sentido, sim. Dá para ver, dá para ler a palavra, encaixar a palavra, no sentido de ajudar as pessoas que são desfavorecidas e que estão, digamos, na porta da igreja, não entraram na igreja porque estão afastadas dos caminhos, digamos assim. Tá? Mas aqui especificamente o apóstolo está falando de pessoas de dentro das igrejas, viúvas de fato e de direito, tanto que ele cita inclusive a idade, que a viúva tem que ter no mínimo ao menos 60 anos de idade, lá no versículo 9 nós vemos isso, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, ou seja, que tem que ter, inclusive, a especificação, a especificidade deste aspecto para ser atendida pela igreja. Né? Agora, é claro que o papel da igreja é muito mais amplo, muito mais, digamos, ele pode ser muito mais amplificado, dada a visão que o presbítero, o pastor, o líder dessa comunidade esteja tendo acerca dos membros dessa comunidade, sob a qual ele tem a autoridade espiritual, sobre a qual Deus lhe está dando, sobre a qual Deus lhe está dando a autoridade espiritual. Né? Então, seria mais ou menos isso. Que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure no nome santo de Jesus. Amém e amém.